jurista Joaquim Jaime, ou Kim Jaime. Seja bem-vindo. Boa tarde, Horácio. Boa tarde, extensivos rádio ouvintes e os companheiros do outro lado da linha. Também aqui um abraço especial a toda a equipa técnica responsável por esse sinal. Já lhe chamaram de Kim Jaime? Já sim, já me chamaram de Kim Jaime, já me chamaram de Kim Zé, mas as pessoas preferem mesmo chamar Joaquim Jaime. Quem trata-me por Kim é porque é mesmo alguém muito próximo, parente ou pessoa de longa data. Falando de Kim, vamos ter que chamar outro Kim que faz parte do nosso painel, é o Kim Angalo. Seja bem-vindo, Frei. Bem encontrado de volta aí. Ok. Boa tarde aí ao Moxará, né? Boa tarde ao José Gama e o Coque Mucuta e o Horácio. Boa tarde, seu Frei. Muito bem, obrigado. E também boa tarde aos ouvintes da Rádio Despertar, Rádio Comercial. Como é que se diz agora? Rádio Comercial Despertar. Rádio Comercial Despertar. Estamos a fazer publicidade. Mas não faz mal nenhum. Então, Coque Mucuta, seja bem-vindo. O malangino. Só está a se ver a cabeça. Ele tem de baixar um pouquinho mais a câmara para ver se consegue ter um melhor plano. Coque. Agora virou gente. Seja bem-vindo. Boa tarde ao Frei, boa tarde ao Quinzé, boa tarde ao Joaquim Jaime, boa tarde aos ouvintes. Horácio, boa tarde. Aqui é o Paito, em Malange, não é? O nome em Malange é o Paito. Exatamente. José Gama, seja bem-vindo. O Quinzé, essa que a doutora Teresa Gama chama. É o Quinzé, né? Sim, José Gama é 15. É 15. Opa, sim, é 15. Joaquim. Opa, então, o nome Joaquim vai ter problema nesse país. É um trio de 15 aqui. Ele é o José Joaquim Pereira da Gama. Epá. Epá. Gama, foste a última pessoa a ser convidada a ser saudada e começo por ti. O que é que andou a pensar? Tivemos ausentes na edição passada, então naturalmente o seu pensamento girou em muitos assuntos. Qual é o assunto que quer partilhar connosco? Bom, o primeiro assunto é a morte do Dr. Jonas Malheiro Savimba, ou melhor, a data que estamos a comemorar mais um dia da sua partida, que está a ser acompanhada pelo surgimento de livros que estão a ser lançados em Portugal, o primeiro do Dr. Rubens Zicato e hoje o do jornalista Xavier de Figueiredo, em que ele traz uma roupagem de Savimba, um lado que as pessoas não conhecem. Fala desse livro do conflito armado, que a dada altura o regime estava decidido em eliminar Savimba. Havia um general, João de Matos, que era contra a eliminação de Savimba, e a revelia do regime vai para a França se encontrar com os dirigentes da UNITA para ver uma solução negociada, isso no mês de dezembro, mas o regime já não queria, e meses depois Matos é exonerado do cargo. E ele também faz análises de que o regime elegeu Savimba para combater, mas este nunca respondeu na mesma proporção os combates, sobretudo os combates em termos de propaganda e diabolização, né? Nunca respondeu toda essa campanha que se fez contra ele, e deixou-se estar. Portanto, e também a fazer aqui uma análise das atividades que ocorreram à volta desta figura, o tratamento desigual que a mídia dá quando é herói do MPLA ou herói nacional como o Neto, há destaque, há referências, e Savimba, mesmo morto, continua a ser marginalizado. O regime procura matá-lo. Outro segundo tema é o repatriamento de Mangena, de Moçambique, para
para Angola, numa altura em que as autoridades moçambicanas diziam que não iriam repatriar este cidadão. No mês de março do ano passado, temos aqui o Coque, fez uma entrevista a um oficial do SIC e este dizia em off que não tinham interesse no Mangena e que não havia processos em Angola contra ele. E passado um ano estamos a ver aqui chuvas de processos contra o Mangena, contra a esposa. Foi usado um avião à disposição da casa do voo presidencial para buscar o Mangena em Moçambique. As autoridades moçambicanas alegam que é permanência ilegal no país. Quer dizer, só um ano depois é que deram conta que Mangena está em permanência ilegal, depois de terem dado casa, todas as condições necessárias. E por parte da Angola primeiro manda o Mangena ser repatriado, depois manda um avião e depois é que estão a trabalhar agora nos crimes que vão incriminar Mangenas. E isto fica-se com a percepção de que o governo não está a ir à procura de justiça à volta sobre este caso do Mangena que andou a defamar ou caluniar as autoridades, mas sim estão aqui na procura de retaliação e vingança contra este cidadão, independentemente das críticas. José Gama, há necessidade do Estado angolano ter uma postura de vingança e de perseguição de um cidadão? E aqui também há muitas divisões, daqui a pouco vou partilhar isso temos aqui dois juristas que naturalmente terão as suas interpretações daquilo que estabelece a lei. Há alguma razão do Estado angolano perseguir um cidadão, no caso o Mangenas? Na fase inicial, Mangena depois começou a disparar contra tudo e todos, até nós que somos também ativistas, andou a disparar contra as nossas pessoas. Parece-me que o Mangena ou terá qualquer problema ou algum problema que precisa de um acompanhamento de um especialista, porque não é normal. Ele depois atacou também figuras moçambicanas, ministros, presidentes, e no fim implicou todo mundo. Numa fase inicial ele implicava o diretor adjunto do SIC Reciado como pessoa que dava cobertura aos barões da droga, mas no fim disparava contra todos, qualquer pessoa ele atribuía ou dizia que estava envolvida no tráfico de droga, e as autoridades angolanas usaram estes dizeres dele para abrirem aí processos de calúnia e difamação. Já agora, como temos aqui o Nelson e o Jaime, poderíamos entender como é que fica aqui o princípio da territorialidade, né? Tendo em conta que Mangenas cometeu as tais ilicitudes de defamação em território moçambicano e o Código Penal diz que a pessoa deve ser julgada ou condenada, julgada sobretudo no local ou na área geográfica onde o crime aconteceu, embora que também tudo o que ele falou, o impacto foi virado para os fóruns angolanos, né? É uma análise também que gostaríamos de ver aqui esclarecida por parte dos nossos juristas, que é essa questão do local onde foi praticado o crime e ele agora vai ser julgado ou processado num outro território que é Angola. Eu vou passar a palavra ao Coque antes de ouvir o comentário do Dr. Jaime e do Dr. Custódio. Coque, das autoridades moçambicanas já se sabe um posicionamento oficial sobre a deportação do nosso compatriota Mangena. Por parte do governo angolano, silêncio absoluto. O SIC não se pronuncia, o Ministério Público também mantém-se em silêncio, a Presidência da República não se fala. Mas nas redes sociais multiplicam-se as informações em volta deste caso. Eu não sei se é este assunto que andou a pensar ou tem um outro que marcou as suas reflexões nos últimos dias. Que seja bem-vindo, mais uma vez. Horácio, obrigado. E obrigado a oportunidade, porque vou ter que sair do programa por alguns instantes. Tenho um chamamento da minha empresa nos Estados Unidos, tenho que responder agora. Mas deixa dizer que andei a pensar em torno de dois assuntos. O primeiro é a não revogação
do decreto que proíbe a entrada de viaturas com mais de 10 anos no país, porque há muita gente que precisa deste meio. Há pessoas com salários mínimos que poderiam adquirir estes carros, mas infelizmente não conseguem porque, por conta de um negócio no passado do general Coplipa e o general Dino, em 2010 foi proibida a entrada de carros usados. E de lá para cá, em 2023, alteraram a medida mais um ano, mas a situação, quer dizer, não melhorou, né? Porque o que eu entendo é que o que devia se fazer era melhorar a expensão, a Direção Nacional de Aviação e Trânsito devia ser mais exigente, porque existem carros com mais de 10 anos usados na Europa que ainda se encontram em bom estado de uso. Então aqui provavelmente daria algum jeito. O meu carro, o carro que eu uso, está em piores condições destes carros que muitos deles estão proibidos de entrar. Então não faz sentido que uma medida dessa permaneça até agora. E numa altura, Numa altura em que em Angola os preços de carros novos são proibitivos. Exatamente, quase que as pessoas não têm condições para comprar, para adquirirem um carro novo, né? A não ser que sejam as pessoas que vão se beneficiando do erário público, daí conseguem alguma brecha para a aquisição destes carros. A segunda nota que eu andei a pensar é em torno do mercantilismo político. Eu estou a chamar isto por causa de muitas formações políticas. Eu sei que algumas, por exemplo, vão pagando pessoas que atacam outras figuras nas redes sociais por conta de algum pagamento que recebem. Por exemplo, a Assembleia Nacional paga o grupo parlamentar do MPLA, paga o grupo parlamentar do PRS, paga o grupo parlamentar da UNITA. Estes grupos parlamentares têm pessoas, não é? Quase todos eles têm pessoas que são pagos para fazerem opinião. Mas esse dinheiro, eles não são funcionários da Assembleia Nacional. Esse dinheiro não se consegue justificar como tal. E então, para mim, são pessoas que são financiadas como os sofistas no passado para fazerem determinadas defesas. Só que logo na primeira esquina, quando não houver dinheiro, são estas pessoas que vão contra estes partidos. Para mim é mau, não é? Devia-se evitar este mercantilismo político que vai se promovendo nas redes sociais. Isso não tem a ver também com o estado de pobreza hoje? Quase todos nós vivemos no último ponto do cinto, apertando, face também aquilo que é o próprio estado económico das famílias. Não será a razão da falta de alguma moral, da falta de algum comprometimento com os nossos compromissos? Não, mas estruturas políticas muito sérias como estas que estamos a falar não deviam permitir isto. Não deviam permitir. Porque acaba sendo mesmo um banditismo dentro do espaço virtual. Muitas das vezes as pessoas inventam até teorias para poderem defender as suas causas, né? Por causa do pagamento. Eu vejo muita gente, eu acho que o Horácio vê textos muito falsos contra o presidente da UNITA, da Alberto Costa Júnior. A maioria destas pessoas são pagas para fazerem aqueles textos. O inverso também acontece. Existem pessoas que são pagas nos grupos parlamentares para prestarem esse mau trabalho. Tá vendo? Então, eu acho que devia-se fazer evitar que estas pessoas, né, fossem criadas com esta finalidade. Este é o meu entendimento, Horácio. Agora vais me dar. Olha, eu gostava tanto de falar de Mangena, tenho uma posição sobre ela, mas vai levar muito tempo. Eu tenho que fechar este assunto do Mangena. Entrevistei um amigo do Mangena que falou hoje sobre esta situação, então tenho que fechar, porque às 18 horas. Às 18 horas tem o noticiário da Voz da América. Coque, vamos contar consigo ainda ao longo desta edição. Muito obrigado por esse comentário inicial. Dr. Jaime, foram desafiados a comentar e haver aqui alguma legalidade sobre esta detenção a partir de Moçambique, depois o seu consequente envio a Angola do nosso compatriota Mangenas.
aqui o Gama levanta alguns aspectos que a lei penal salvaguarda. Tem o mesmo entendimento que o José Gama. O que é que de concreto diz a lei? Mas antes de querer comentar ou responder o José Gama, também a pergunta inicial: o que é que andou a pensar, Dr. Jaime? Olha, Horácio, segunda vez, essa semana eu andei a pensar um pouquinho no que vai acontecer na sexta-feira, a abertura do ano judicial. É que muito curioso o tema da abertura do ano judicial, ou o lema, uma espécie de pedido público, um clamor público do órgão máximo da administração da justiça sobre a verdadeira autonomia financeira e a modernização da administração da justiça. A Constituição prevê, já em 2010, desde 2010 melhor, a autonomia administrativa e financeira dos órgãos judiciais, ou judiciários melhor. Mas só foi em 2019 que os tribunais passaram a ser formalmente autônomos do ponto de vista administrativo e financeiro, porque até lá funcionavam mais como um departamento ministerial sob responsabilidade do titular do Poder Executivo. Passados 4 anos, os tribunais continuam a clamar pela autonomia financeira. Pelo que temos estado a ver, nem todos os juízes trabalham com a dignidade que a profissão exige e o nível de responsabilidade que pesa sobre os seus ombros. Nós temos juízes a andarem de culpa pata e, em muitos casos, o juiz está na boleia do arguido, está na boleia do réu. O doutor não estará a exagerar. Não estou a exagerar. Nós temos magistrados que vivem de modo indigno pela dimensão das suas responsabilidades. Eu penso que faz todo sentido esse clamor público do Conselho Superior da Magistratura Judicial, porque é preciso dignificar aquela classe. Mas dignificar como? Aumentar o salário? Melhorar o salário, melhorar as condições sociais. Não interessa o nível da instância em que esteja o juiz tem que viver com dignidade. Porque um juiz que não tem dignidade, um juiz que passa fome, um juiz que anda de culpa pata, Acha que é um juiz vulnerável. Temos juízes que passam fome, doutor. Temos juízes que passam fome, que andam de culpa pata, juízes que andam de táxi com processos na pasta, ele está no táxi. Olha para o perigo. Isso é verdade. Temos que procurar dignificar esta classe. Mas isso é verdade, doutor Jaime. Eu tenho amigos na magistratura, tanto judicial como do Ministério Público. Tenho amigos e a gente conversa. Mas qual a consequência direta desta realidade em que os juízes vivem, principalmente esses da primeira instância? Eu julgo que tem que ver com a perspectiva que se tem da justiça, e que não se dá o devido valor à justiça. Os outros 2 poderes, como são ocupados essencialmente por políticos, estes fazem tudo para esvaziar o devido valor e o devido poder do poder judiciário. Porque não se consegue compreender como é que nós temos juízes que andam a pé, andam de culpa pata. Mas o salário não é suficiente para comprar uma viatura, mesmo que for um i10 ou um Suzuki Alto, não há capacidade financeira para... Mas como é que dá dignidade a um juiz quando o juiz no fim do mês recebe menos que um técnico superior sem função da AGT? Quanto é que um juiz ganha já agora? Quanto é que um juiz ganha, doutor Jaime? Nós temos juiz a ganhar 800 mil kwanzas. 800 mil? Sim, ganha menos que um operário em Portugal. 800 mil kwanzas, estamos a falar, se tivermos que... 900, ao câmbio atual, aí 900 e tal euros. Não, mas é o câmbio da rua, que normalmente para mim é... Sim, 800 euros ali. Abaixo de 800 euros. Sim, um juiz. Numa altura em que nós estamos a falar que estamos no combate à corrupção. Como é que os maiores sujeitos da concretização dessa agenda vivem na indigência? Por isso é que a luta para se chegar aos tribunais superiores, onde há algum conforto. Aí há algum conforto.
Por isso é que a luta para chegar até aí, aos tribunais superiores, onde há algum conforto. Em qualquer parte do mundo, o juiz é um sujeito respeitado. Tal como nós víamos antigamente, os professores e os enfermeiros eram pessoas de respeito. O juiz é essa pessoa. E eu digo que faz todo sentido o lema, que é um clamor público. Mas o juiz não tem direito a greve. Lhe é vedada a possibilidade de decretar greve, tal como acontece com os efetivos das Forças Armadas e da Polícia. Esses estão proibidos por lei de fazerem greve. Os juízes lhe é dada, portanto, a Constituição deve atribuir esse direito de greve aos juízes. Por que os juízes não reclamam essa condição de alguma pobreza, de alguma indigência? Eu penso que o lema da abertura do ano judiciário é uma reclamação pública. E repara, a mesma reclamação está a fazer a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional, nessa altura, está a rever a lei que aprova o seu regimento interno para chamar a si também maior autonomia financeira, Assembleia Nacional. Não, mas, Horácio, sim, desculpa lá, Frei. se o juiz tiver que fazer greve, então um dia vamos esperar a greve do próprio governo, o governo fazer greve. E não se esqueça que teremos uma greve geral no mês de março. O João Lourenço vai liderar a greve? Não, são os funcionários públicos, pelo menos Não, a questão é essa, por exemplo, digamos assim, a coisa aquilo que disse aí o Mochará é mesmo sério, é verdade. Nós já tivemos aí caso de um tribunal que não conseguiu fazer nada porque não tem impressora nem papel. Porque qual é o que é importante, digamos, isso não é meu argumento, mas é do setor. Da magistratura também depende a implementação da democracia. Quer dizer, não é que o poder político está num nível mais alto que o poder da magistratura. Por exemplo, se a magistratura não funciona, a democracia não vai funcionar nesse país. Portanto, de fato, isso que essa questão que traz aí o Jaime é crucial, né, sobre vários aspectos. É uma coisa muito, muito séria. Muito séria. É muito séria. Frei, já chegou assim, vai ser quase a última pessoa também. Faltou a provocação que nos fazia em relação ao caso Mangena. Mangena, sim. Quem nos coloca numa... Doutor, a questão do retorno, porque ele, vai ter mesmo que suportar esse retorno. Agora... Podia baixar um pouco o som aqui dos meus auriculares. Vamos baixar. Está um bocadinho baixo? Está muito alto, por isso que eu estava a removê-los. Agora está alto? Está tranquilo. Está tranquilo, sim. Ok. Então vamos a isso. Acho que agora está com um sinal melhor, pode dar sequência ao comentário. Sim, há uma grande confusão em tudo isso. Há muita informação posta a circular. Tivemos acesso ao documento do governo moçambicano que alega que expulsou Mangenas por estadia ilegal e apresentação de documentos falsos, nomeadamente o passaporte. O estranho é que, diante do crime de falsificação de documentos, o governo moçambicano decidiu não intentar nenhuma ação visando responsabilizar criminalmente Mangenas. Mas, doutor, a que se deve essa postura do Estado moçambicano, principalmente do Ministério Público, de fazer vistas grossas a um crime que teria supostamente sido cometido pelo Mangenas e anuir ao pedido do governo angolano por aquilo que se diz é um crime de difamação, salvo melhor informação que ainda não foi tornada pública. O grande problema está nas declarações das autoridades moçambicanas. Alegam que a saída de Mangenas deveu-se a estadia ilegal e falsificação de documentos, nomeadamente o seu passaporte. Estava lá com o passaporte moçambicano, mas em nenhum momento Mangenas apresentou-se como um cidadão moçambicano, exibido o documento. Mas em relação aos crimes que o Gama disse muito bem, a nossa lei penal é aplicável para atos cometidos fora do território nacional. Há um conjunto de crimes, crimes contra a nossa moeda, crimes contra a nossa soberania,
incitamento à guerra, recrutamento de angolanos, sujeitos para invasão do território angolano, um conjunto deles. Mas aí, uma linha que diz que todos os crimes praticados por angolanos fora de Angola, desde que eles sejam também crimes no país em que o sujeito se achar, ele deve ser responsabilizado em Angola. Mas não no país onde ele esteja a cometer esses crimes. Certo. Deixa-me concluir. Sim. Deve ser responsabilizado em Angola. Está o princípio da extraterritorialidade da lei penal. Os crimes de calúnia, difamação e injúria são crimes em Moçambique e crimes em Angola. Só isso é bastante para o Mangena ser responsabilidade em Angola. Relativamente à aplicação da lei do processo, diz que a lei do processo penal angolana também é aplicável fora do nosso território. Nós estamos falando do princípio da extraterritorialidade da lei do Código de Processo Penal, naqueles casos em que houverem convênios, acordos entre os Estados. E nós sabemos que há um instrumento de cooperação judiciária entre os países membros da CPLP. Todos os falantes da língua portuguesa têm um acordo que permite esta cooperação. Então, a nossa lei aplica-se a todos os países da CPLP. Por essa razão, Mangena foi responsabilizado por um crime cometido em Moçambique contra pessoas angolanas, contra autoridades angolanas, embora estivesse em Moçambique. Mas um momento, eu só quero trazer aqui um elemento quase semelhante. No caso do antigo vice-presidente, Angola não aceitou que o processo fosse a Portugal. O que é que acontece? O processo do engenheiro Manuel Vicente, ele evoluiu, teve duas fases. Primeiro, em 2008, o engenheiro Manuel Vicente adquire um conjunto de residências num condomínio de luxo em Portugal. E o sistema financeiro europeu alertou o sistema financeiro português sobre a possibilidade de haver ali um crime de lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais. Chamado então a justificar a proveniência ou a licitude desses recursos, ela apresentou um conjunto de declarações de várias empresas, incluindo o seu certificado de remunerações da Sonangol, onde ele tinha sido presidente do Conselho de Administração. Só que passado algum tempo, o procurador Figueira, que estava com o caso em mãos, já havia o arquivado, recebeu um crédito de um banco em que a Sonangol era acionista, um crédito em que ele não apresentou nenhuma garantia e era para ser liquidado em 11 meses e o valor era superior à sua capacidade de reembolso. Depois ele recebe um conjunto de avanças de empresas que supostamente eram participadas da Sonangol. Daí que voltou-se a reabrir o processo, porque as autoridades portuguesas desconfiaram que o arquivamento do processo tinha alguma coisa a ver com aquelas vantagens financeiras ilícitas que o procurador estava a receber. O crime de branqueamento de capitais, depois ele evoluiu para mais dois crimes. Falsificação de documentos, porque as autoridades portuguesas descredibilizaram aquelas declarações, e o crime de corrupção do magistrado lá em Portugal. É que o processo começou a tramitar, as autoridades angolanas decidiram então chamar para si a continuidade do expediente. Até 2022, o engenheiro Manuel Vicente estava protegido pelas prerrogativas. Mas, doutor, para não desviar do foco, que é o caso Mangena, onde estava a explicar, depois um dia vamos dedicar algum tempo para percebermos esse processo que até hoje continua ainda com... Descuidou-se, é que inicialmente ele teve mais cuidado, mais cautela nos seus pronunciamentos. Mas nos últimos tempos começou a citar o nome de muita gente poderosa, começou a sair dos limites, aquela linha muito tênue entre a liberdade de expressão e os crimes à honra foram violadas várias vezes, aquela linha que separa. Então, eu penso que Mangenas eventualmente facilitou a vida de quem eventualmente quis encostá-lo à parede. Mas do ponto de vista legal,
os crimes cometidos pelo Mangena em Moçambique podem ser responsabilizados em Angola e do ponto de vista da sua extraditação. Agora, uma questão que está também a ser bastante questionada e numa altura em que o país tem algumas dificuldades financeiras, não seria mais económico ele ser julgado em Moçambique, não fazer esse investimento de fretar um avião da presidência da República? Moçambique teria julgado Mangenas pelo crime de estadia ilegal e de falsificação de documentos. Podia fazer isso. Mas os crimes de calúnia, injúria e difamação foram cometidos contra pessoas angolanas residentes em Angola. A lei penal é aplicável para esses factos também. E do ponto de vista do processo, teve o suporte legal daquele acordo entre os países da CPLP e que permite então toda essa tramitação processual entre os países membros desta comunidade. A essa altura nós também não temos muita informação, nós estamos a dizer isso com base na informação disponível, na análise que fazemos dos factos, vamos aguardar que as uma autoridades... informação bastante sintetizada e bastante filtrada que está a ser colocada na praça pública. Mas há factos que podem ser aferidos. Crimes de calúnia, difamação e injúria. Isto é um facto. Nas falas do Mangena... Jaime, Sim, sim. só para acrescentar ao que estás a dizer, o Mangena também tem um processo de furto. Antes dele sair aqui, e aquela entrevista que o Gama estava a dizer, que eu fiz ao porta-voz do SIC na altura, ele falava de um processo, não é? Não, até parece que foi o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, falava de um processo de furto que o Mangena tem, e ao facto também, nesta altura, de estarem a juntar todas aquelas personalidades que o Mangena andou a citar para compilarem várias acusações, não é? Todas elas estão a juntar para formar, e quando eles apresentarem, vão apresentar com base nas acusações destas pessoas que ele foi citando. Era só para acrescentar o dado que você estava a concluir. Exatamente. Agora, para concluir, porque depois precisamos passar a palavra ao doutor Custódio e ao Frei Angalo, que ainda não fizeram os seus pontos de entrada para a edição de hoje. Sim, já para concluir, analisando os factos, até aqui não consigo verificar nenhum ato que foi praticado que fosse contrário àquilo que são as leis em Angola. Muito obrigado. Dr. Custódio, seja bem-vindo. Foi citado, foi desafiado pelo Gama para então fazer um enquadramento jurídico a todo este processo do Mangena, que começou um novo capítulo desde domingo, à altura em que Mangena foi deportado para o nosso país. Verdade, mas antes de... Bom, primeiro eu quero saudá-los a todos, faz 2 semanas que não mantemos contatos, né? Então eu saúdo a todos de um modo geral. É um prazer poder estar de volta sempre. Bom, antes de abordar a questão que tem a ver com o desafio que o José Gama colocou, deixa-me só tentar abordar aqui algo que me chamou a atenção ao longo desta última semana, né? Acho que todos deram-se conta de que foi divulgado agora pela Economist Intelligence Unit, né, da revista Economist, o novo índice de democracia de 2024, portanto uma análise que aborda o índice de percepção de democracia a todos os países. São mais de 167 países e a revista The Economist apresenta aí quatro critérios que são levados para classificar os países: democracia plena, imperfeita, regimes híbridos e também regimes autoritários. Angola, eu não sei se eu digo infelizmente ou felizmente, aparece classificada neste último índice, número, tanto 167 de um total, tanto 107 de um total de 167 países analisados, né? Portanto, nós passamos da posição 109, só lembrando que o ano passado
éramos o país 109 e agora aparecemos como um número 107. E, tanto baixamos 2 lugares, ou aumentamos 2 lugares, se assim eu posso considerar. O que fez com que Angola subisse 2 lugares? Bom, há 5 categorias que são analisadas. Das 5 categorias que são analisadas, só numa é que Angola, portanto, apresentou-se razoavelmente bem, que tem que ver com a participação política. Tanto há outros índices, por exemplo, processo eleitoral, pluralismo político, cultura política, liberdade cívica, funções governamentais, dentre outros critérios, né? Só em relação à participação política é que Angola aumentou 2 lugares. Isto significa dizer que Angola melhorou? Não. Não significa dizer que Angola melhorou, até porque no índice geral, Angola é classificada como um país que tem um regime de natureza autoritária. O regime de natureza autoritária, de acordo com os critérios estabelecidos, é aquele em que inexiste ou, em certa medida, as questões que têm a ver com pluralismo político, enfim, as questões democráticas são severamente limitadas. São países que, de acordo com o índice, são governados ou por monarquias absolutas ou então por ditaduras. O que significa dizer que Angola está quase que chegando para um regime ditatorial, ou seja, quase que uma ditadura, apesar de haver aqui pluralismo político, realização democrática, de eleições. Ando a refletir sobre esse assunto. Agora, doutor, a refletir sobre a questão da regressão. Agora. Sim. Sobre o desafio colocado pelo José Gama. Só para concluir o raciocínio, deixa-me só agora tentar abordar aqui a questão que tem a ver com o Mangenas, né? Eu vou mais na esteira daquilo que o doutor Jaime já abordou. Os crimes que são cometidos no estrangeiro em função do princípio da extraterritorialidade podem, naturalmente, dependendo do caso, serem passíveis de serem responsabilizados no país onde o crime foi cometido, né? Mas neste caso em específico aqui, eu vou na esteira daquilo que aborda o artigo 17 do nosso Código de Processo Penal, que fala exatamente sobre os crimes cometidos por nacionais no estrangeiro. Naturalmente, dependendo do tipo de crime, há crimes que são cometidos no estrangeiro e não necessariamente vai implicar com que o Estado angolano ou às vezes os particulares que são visados nestes tipos de crimes despoletem os respectivos processos no país onde efetivamente eles se encontrem. Portanto, depende. Agora, neste caso em específico, o Código de Processo Penal diz que se o crime é cometido no estrangeiro, vai ser competente o Tribunal Nacional para julgá-lo a partir do momento tanto que ele entra no país. Ou seja, o tribunal da área, da região em que ele entrou no país, é que vai ser o tribunal competente para julgá-lo. Nesse caso em específico, ele foi extraditado para Angola e entrou via aeroporto internacional de 4 de fevereiro. Naturalmente, o tribunal competente para julgá-lo será o tribunal um dos tribunais de comarca da província de Luanda, né? Portanto, essa é a regra que estabelece o Código Penal, dentre outras, naturalmente. Então, era só para dar aí um subsídio ao José Gama em relação à dúvida que colocou. Muito obrigado. Frei Angalo já também comentou e já partilhou connosco o que é que andou a pensar ao longo dos últimos dias. Bom, por enquanto não. Eu tive uma semana um pouquinho interessante, estranha. Por uma pura coincidência, essa semana tive focado na questão da conservação e cuidado com os cemitérios. E depois, portanto, lendo um pouquinho literatura da patrística, né, isso de Santo Agostinho, então fiquei a refletir muito sobre a importância disto e depois, naturalmente, como tive a experiência de ter crescido na aldeia e ter reparado que o descuido que temos com os cemitérios é reflexo de uma sociedade desgarrada, de uma sociedade desorientada, de uma sociedade sem valores. E então, isto é um perigo. É um perigo. Quer dizer, nós não cuidamos dos vivos e
exatamente esse não cuidar dos vivos também o refletimos, não cuidar, não nos importamos com os cemitérios. Uma sociedade que não cuida dos cemitérios, né, se não cuida dos cemitérios, quer dizer que não tem memória, não tem história, não tem sentido de honra e respeito para com quem já partiu. E, sobretudo, por exemplo, se forem os anciãos, é isso? Não tem aquele sentido de perspectiva comunitária, porque nos contextos da mundividência dos nossos povos, do povo Bantu e do povo San, a corrente vital não se quebra. Os antepassados continuam vivos e ativos na nossa vida. E quando você comete erro, o antepassado te pode fazer sonhar mal, você pode ficar doente, não é isso? E você, por exemplo, tem que reparar. Estou a falar a nível tradicional. A nível religioso, a coisa mais intrigante é esta, que nós estamos numa nação que se diz maioritariamente cristã. Uma das coisas que o cristianismo traz na humanidade toda, é o cuidado com o corpo humano. Por quê? Por que os cristãos cuidam do corpo humano? Por causa da crença na ressurreição. Se numa nação como Angola, que se diz que é maioritariamente cristã, não se cuida dos cemitérios, quer dizer, nós estamos com um cristianismo pagão. É um cristianismo pagão, superficial, que não tem referências doutrinais sérias. Eu quero aqui dizer uma coisa assim, tanto em perspectiva de cultura geral. Os romanos, eu estou aqui, quando se fala de Roma, não era toda a Itália, Roma era só uma parte, aqui onde estamos. Eu aqui exatamente, daqui do meu gabinete até o muro histórico de Roma são 20 metros só. Os romanos não enterravam os mortos. Os romanos não enterravam os mortos. Muitas nações, muitos povos não enterravam os mortos. Se vocês repararem nos filmes antigos, queimam-se os mortos. Queimavam-se os mortos. Mas os romanos tinham fobia dos cadáveres. Se morria o cadáver de pobre numa zona, abandonavam, não ia mais para aquele lado. Quando o cristianismo chega em Roma, surgem as chamadas catacumbas. Muitos que estudam a história da igreja aprendem erradamente a dizer que as catacumbas são os lugares para onde os cristãos fugiam quando eram perseguidos. Não é isso. As catacumbas são cemitérios. Portanto, nós aqui em Roma temos inclusive catacumbas paleocristãs. Quer dizer, antes do cristianismo se estabelecer em Roma, já tem esses cemitérios. Frei, eu agradecia que fosse mais sintético, porque vamos entrar já no tema. Sim, vou terminar já isso para dizer, portanto, que nós, nos nossos povos em Angola, temos que rever bem, temos que prestar atenção. Este fato de não se tomar conta dos cemitérios é sintomático e é negativo. Muito obrigado. Termino rápido. Sim, para terminar mesmo. Outro assunto que me preocupa é a maneira como os serviços de imigração estrangeiros tratam dos estrangeiros. O repatriamento das pessoas deve ser escrupulosamente feito dentro dos padrões éticos e morais e não colocar, como chama isso, chapas que tive em Angola ilegalmente. Aquilo é uma violação aos direitos humanos. Angola é um país africano e não deve entrar no delírio das direitas europeias e americanas de ódio aos imigrantes. Ok, muito obrigado. Aquilo é delírio irresponsável. Delírio irresponsável. Frei, agora vamos um desafio que coloco aqui à mesa para os nossos convidados. Vamos entrar no principal tema desta edição. Vamos falar da economia de Angola, a situação das famílias angolanas, que perspectiva e saídas. Esse tema foi proposto pelo Frei Angalo. É com quem vou começar. Como é que anda a nossa economia, Frei Angalo? Péssima, muito mal. Não tem economia. O país não tem economia. E a situação das famílias cada dia é mais grave. E o pior de tudo é que a nível político não existe um debate político a sério. Os partidos de oposição simplesmente parece que desapareceram e não estão focados nesse problema. E como se criou uma mentalidade de dependência ao governo, a própria sociedade está como que anestesiada à espera de um Messias para vir tirá-la da desgraça.
Portanto, a situação das famílias está catastrófica. E para piorar, em alguns lugares de Angola, as chuvas, mais do que ajudar, estão a prejudicar. Por exemplo, aí o meu mano aí do Kwanza Sul testemunha nesses dias. E nestes dias há uma parte do Sumbe onde a chuva foi derrubar, encheu, derrubou casas e destruiu lavras. E aquilo vai redundar em fome. E quero dizer que no Sumbe, nisso, pelo meu conhecimento, o Custódio vai confirmar, é dos lugares do país de Angola, de Angola onde se pode fazer colheita 3 vezes por ano. 3 vezes por ano, porque é uma localidade bastante fértil. E então, sim. E ficou aqui a nota introdutória, Frei. Coque Mucuta, a pergunta é a mesma que eu fiz ao Frei Angalo. Coque, o quanto andamos em termos económicos? Quanto andamos? Andamos mal, né? Basta ver para a vida das pessoas, porque o reflexo de um bom ambiente econômico encontra-se nas pessoas, e basta ver que as pessoas, do ponto de vista econômico, estão cada vez mais pobres. E a nova equipa econômica que foi digitada no ano passado parece que também não está a dar conta do recado, e não há esperança, não há expectativas, por exemplo, de um dia melhor para a economia angolana. Existem muitos parâmetros que podiam se medir, que podiam se alternar, mas dentre eles existem fatores internos e externos. Parece que para os fatores externos, por exemplo, aqui a questão do câmbio, a situação cambial, é muito difícil de perceber o que é que o nosso governo pensa em torno disto. Houve agora uma injeção de um pouquinho mais de dólares para o mercado, mas também não resolve. Sei que até para a merenda escolar agora vai começar a trazer de fora, mas quando tu trazes a merenda escolar do exterior para Angola, por exemplo, tu não estás a produzir aqui. O que acontece é que você tem de procurar dólar para pagar essa mercadoria. Deixa-me fazer uma pergunta. Vão importar merenda escolar? Se os Estados Unidos vai fornecer merenda escolar para Angola. Acabamos. Coque, merenda escolar vinda dos Estados Unidos, o que é que virá? Pão? Isso é sério, mano. O que é que virá, Coque? Então não acompanharam as declarações da secretária de Estado adjunta para a Agricultura dos Estados Unidos? A conferência de imprensa foi ontem. Nem todos acompanharam e pôde fazer... Um dos temas abordados é mesmo o fornecimento de merenda escolar. Eu vou disparar até essa senhora, meu. Não, tenha calma, Frei, tenha calma. Não é ela que é a culpada, nós é que aceitamos. Ela mesmo nunca devia ter falado. Nós é que o ministro da Agricultura, ok, é que dirigiu a reunião, recebeu em audiência, e eles analisaram esse elemento. Como é que se chama esse ministro da Agricultura? Me diz o nome dele. O Assis, Francisco Assis. Aquele senhor que diz que o João Lourenço é uma pedra de diamante rara. Acho que se lembra dele. Foi na altura da campanha. Sim, mas o que eu estava a dizer, então a nossa situação econômica não é boa, Horácio. Não é boa. Em suma, é preciso analisarmos de forma bastante crítica o que é que se passa, o que é que devemos fazer para que, com os parâmetros, quer dizer, mundialmente aceito, termos uma economia diferente e não essa, porque a atual equipa econômica parece que também não dá conta do recado, e a situação só vai agravando cada vez mais. Dr. Jaime, parece que passam anos, vêm anos, nós continuamos numa velocidade regressiva, ou seja, estamos a regredir. Todos os dias nós sentimos que as pessoas estão cada vez mais pobres. O que é que está a se passar com a economia angolana, Dr. Jaime? Olha, nada do que eu direi aqui será novidade. A economia angolana não aproveitou o boom do petróleo para se diversificar.
E mesmo na economia de base que nós já tínhamos, não fomos capazes de fazer esforços no sentido de torná-la consistente, sustentável. Qualquer alteração no preço do petróleo no mercado internacional, ou estamos a rir ou estamos a chorar. Mas, doutor, esse é um elemento. O preço Só para do petróleo concluir, nos últimos tempos tem esse sido favorável. é um elemento. Sim, sim. O outro elemento que nós temos aqui é o serviço da dívida pública. Angola endividou-se muito no mercado internacional e o período de graça já venceu e temos todos os anos fazer um esforço correspondente a 60% em média do Orçamento Geral do Estado, que é para honrar os nossos compromissos assumidos internacionalmente. Qualquer família que dedica 60% do salário de casa para pagar dívida, essa família está falida. E repara que o ambiente de negócios em Angola, apesar de todo o esforço que está sendo feito, apesar de toda a diplomacia econômica do Sr. Presidente da República, ainda não está em condições de se tornar num elemento de atratividade para o investimento estrangeiro direto. Para piorar, nós não somos os únicos que estão a fazer diplomacia econômica. Há países que estão a fazer diplomacia econômica, já têm infraestruturas muito bem avançadas, estão a fazer reformas com resultados melhores do que os nossos, e o investidor escolhe qual mercado lhe oferece, para além dos retornos, essa componente financeira, mas há outras que são muito importantes para a segurança do investidor, a segurança jurídica, a estabilidade das instituições. Repara para um facto caricato. Os industriais de bebidas em Angola foram obrigados a investir em tecnologia para comprar um equipamento para colocar aquele selo fiscal. 4 dias depois, surge o nosso ministro do Comércio e Indústria a dar 60 dias para que todas as fábricas de bebidas que embalam, que as bebidas vendas em embalagens de plástico, pudessem reconverter as suas indústrias. Caso não conseguissem fazer, tinham que encerrar as linhas de produção, com o risco de colocar 4.200 pessoas por desemprego. Um empresário que está lá fora olha para isso, mas essa gente não é séria. Eles obrigam a fazer um investimento tecnológico ajustável às linhas de produção, aos processos produtivos. 4 dias depois, diz que aquele processo produtivo já não vale. Isso retira segurança jurídica, retira previsibilidade. Doutor Jaime, onde é que nós estamos a pecar? Na estratégia? O governo Eu penso que carece de uma estratégia para temos que acertar nas pessoas. adequar a nossa realidade. Nós temos que acertar nas pessoas. Isso não, temos que acertar nas pessoas. O presidente João Lourenço não tem capacidade, não tem uma equipa de assessores capaz de filtrar dentro do MPLA pessoas com habilidades para lidarem com os desafios económicos do país. Olha, o MPLA tem muitos quadros. Começou a formar quadros no tempo da guerrilha e não parou de formar quadros. Continua a formar quadros. Mas é importante que ele acerte nas pessoas que ele mas escolhe. Mas por quê, doutor Jaime? Eu não sei responder isso. Eu não faço parte das pessoas que ajudam a escolher. Mas como um observador... O que é que acontece às vezes? Imagine, o Horácio, se for técnico da seleção masculina de basquetebol norte-americana, tu chegas, põe LeBron James, Stephen Curry, James Harden, pões ali outros, depois pedes um colchão e vai dormir e diz, olha, LeBron, quando terminar o jogo avisa-me, porque tu sabes que eles vão vencer. Se fores analisado com base no teu desempenho enquanto selecionador da equipa masculina de basquete norte-americana, as pessoas vão errar. Uma coisa é ter sucesso no setor financeiro, que é o setor que mais cresce em Angola, que é o setor que mais ganha dinheiro em Angola. Mas isso depois acho que vamos ter que um dia abordar essa questão. Olha, nós temos que desfinanciarizar a nossa economia. Acho que nós temos que reconhecer. Sim. Temos que reconhecer que o MPLA não está conseguindo desformar personalidades importantes, é isso. Que está a formar, eu não sei se está a formar, porque o MPLA também está rasca em termos de quadros, reparei. Mas tem muitos quadros, Frei.
Não, muitos, tem muita tem gente, muitos quadros. tem muita É gente que foi à escola, meu caro. Muita gente que foi à escola, tem muita gente competente. Nós temos angolanos que vão lá fora, se dão bem, estão na Mano. liderança de. Estão na liderança de Mas, muitos negócios. mas, eu vou dizer uma coisa. Eu penso Eu que. tô aqui. Sim? Eu estou aqui, o que eu quero dizer, por exemplo, é esse aspecto que tocou nisso, do investimento, mas é que nós fizemos também investimento errado. Não estamos a investir naquela coisa mais importante que é a instrução, a educação. Esse é um pormenor Tá. importante. Mesmo em termos de quadros, por exemplo, o MPLA não tem muito quadro. É preciso ver, por exemplo, você tira Falcão, mete Esteves, depois gira sempre no mesmo brincalhões, tá Mas, vendo? mas aqui não haverá também um problema da incapacidade da gestão dos quadros que o MPLA tem, porque se tivermos que olhar em tu termos de tocaste quantidade, num sim. aspecto, embora eu não subscrevo o aspecto incapacidade, mas o departamento de quadros, que andou a fazer um inventário muito grande sobre os militantes, perfis e tudo isso, tem que alargar o conjunto de pessoas que coloca à disposição de quem tem o poder de decidir. Porque com a economia não se improvisa, não se fazem experimentos. Ou você escolhe a pessoa certa para acertar, ou vai continuar a errar. Eu penso que o que nós temos aqui é acertar na pessoa certa, que tem uma visão macroeconômica realista, sem estar preso a dogmas ideológicos, porque economia é ação humana, é todos os dias. Eu não posso ficar preso a uma perspectiva ideológica para definir política econômica. E outro aspecto que é importante é que as ferramentas de avaliação de desempenho têm que existir. Como é que eu avalio um ministro? Como é que eu avalio um secretário de Estado? Como é que eu avalio o conselho de associação de uma empresa? Pelas entrevistas que dá? Pelo lobby que tem com a imprensa? Não. Ele, quando é nomeado, tem um caderno de encargos. E eu tenho que ser capaz de montar uma equipa. Quem deveria dar esse caderno de encargo? Esse caderno de encargo é dado pelo titular do Poder Executivo. Todos os anos é aprovado o Orçamento Geral do Estado, que é o principal instrumento de gestão Podemos pública concluir que que o nós Presidente temos. da República não tem dado o caderno de encargo aos seus auxiliares? É que decidir é um processo muito complexo e tens que ter muita informação real. Se o sujeito que participa do processo de tomada de decisão não te colocar a informação certa sobre a mesa, induz-te a erro, engana-te. Quando você gerou... Está a querer dizer que o Presidente da República tem sido enganado? Então, olha, essa medida que foi tomada relativamente à indústria de bebidas, isso aqui, se o presidente fosse informado que o processo de reconversão de uma indústria leva no mínimo 4 anos, ele teria desautorizado o despacho do seu ministro. É que certamente alguém disse-lhe que 60 dias era tempo suficiente para um indivíduo desmontar a linha de produção, colocá-la ao lixo, contratar uma empresa especialista em processos produtivos, redesenhar o layout, sugerir alterações de construção civil na fábrica, ir no país de origem, na Europa, Estados Unidos ou na Ásia, encomendar, porque as fábricas não estão na bancada à espera de cliente, elas são fabricadas por encomenda. Doutor Jaime, obrigado. Se o presidente tivesse a informação real, certamente ele teria desautorizado. O ministro teria sido sacrificado. José Gama. Não diria isso, mas ele teria desautorizado. José Gama. Não, mas ele é chefe do governo mesmo, ele é mesmo responsável, eu preciso destacar isso. José Gama, a nossa economia parece que está numa perspectiva anã, não cresce. Continuamos, como se diz, a regredir e todos os anos as pessoas ficam mais pobres e os nossos salários cada vez mais insuficientes para darem respostas às necessidades que uma família precisa para se manter, para sobreviver durante 30 dias. Correto. Nós em 2019 estávamos com uma inflação com taxa de 17% e hoje está 20%, está a subir. Isso quer dizer que o poder de compra do angolano tem estado a subir. E depois, se olharmos para os salários, continuamos com o salário mínimo
36 mil kwanzas, contra a proposta dos sindicatos, que é de cerca de 240 ou 260 mil por mês. E nos outros países, quando estamos assim com essas taxas de inflação, o salário das pessoas também deve subir ou ser ajustado em conformidade com a taxa da inflação. E em Angola não tem acontecido isso, quer dizer que o angolano continua mais pobre. Depois nós temos cerca de 80% da nossa população a viver nas zonas rurais, e são nas zonas rurais onde nós encontramos mais pobreza. Quer dizer que nós temos quase não, a maior parte da nossa população, que são os cerca de 35 milhões de habitantes, a estarem na linha da pobreza. E estando eles na linha da pobreza e havendo desemprego na ordem dos 29% em termos de taxa, quer dizer que temos um país que, na prática, não está a produzir. Temos um país onde a sua população é pobre, e a riqueza de um país está justamente no poder de força e compra da população. Mas, então, quando nós temos... Gama, o problema da nossa economia é uma questão de estratégia. O que é que está a acontecer que nós não conseguimos dar passos sólidos para termos uma economia mais ou menos, uma economia saudável? Qual a dificuldade que o país tem? Nós para o ano vamos completar 50 anos de MPLA. E o MPLA, quando chegou ao poder, ou quando estavam aqui os portugueses, nós tínhamos uma economia diversificada. O MPLA chegou ao poder e passamos a ter uma economia a depender de um produto único, que é o petróleo. Temos aí intervenções do presidente dos Santos, de 1979, a dizer que iriam trabalhar para diversificar a economia. João Lourenço chegou ao poder em 2017, também com este programa de diversificar a economia. E até hoje, 50 anos, não conseguimos diversificar a economia. E, por outro lado, estamos aqui a dizer que em 50 anos fizemos mais que os outros fizeram em 500 anos. Mas aqui, Gama, se teremos que olhar... Nós que, no nosso caso, eu acho que é falta de estratégia, porque nós deveríamos usar a política que teve o Dubai, né? Como tivemos o boom do petróleo, nós a dada altura poderíamos pegar aquele boom que foi nos anos 2003, 2004 e 2005, poderíamos investir para o campo, para as indústrias. Não, nós investimos as nossas receitas, quando estávamos no bom período, para o betão, para construir prédios, para construir casas e etc. E deixamos a diversificação da economia para terceiro ou segundo plano. Daí, para concluir e dizer que foi falha de estratégia. Nós priorizamos o betão ao invés da diversificação da economia. Deveríamos ter feito aquilo que o Dubai fez. O Dubai teve uma política a longo prazo e nós não, tivemos uma política a curto prazo, porque teríamos eleições e queríamos mostrar obras e trabalho que estávamos a fazer. Então foi falha aqui foi falta de visão, nova estratégia. Doutor Custódio, onde é que estamos a pecar? Muito se fala sobre a questão da produção nacional e a nossa produção nacional continua aquém das nossas necessidades. Também é uma questão de estratégia? Eu acho que tem muito a ver com o nosso modelo econômico, né? Porque nós somos uma economia de mercado, mas na verdade não somos economia de mercado de verdade, de facto, né? Somos uma economia de mercado apenas do ponto de vista formal, mas materialmente falando, não existe economia de mercado em Angola. Eu só vou dar 2 exemplos para nós todos termos uma ideia. Veja, por exemplo, surgiu em Angola uma nova operadora de telemóvel. Não vou falar aqui por uma questão de passar aqui a publicidade. Pode anunciar, é nosso anunciante aqui da casa, a Africell. A Africell, perfeitamente. Surgiu uma nova operadora de telefone móvel em Angola, a Africell. O que é que aconteceu? Faliu a outra, a Movicel. Então, veja só.
É incrível como nós não temos essa cultura da competitividade. Mas o né? Custódio, Essa cultura... a Movicel não era empresa pública, era mesmo privada. Não, mas o Estado angolano detém ações na Movicel, Dr. Jaime. A Movicel tem gestão, Pode não ter- tem gestão privada, Custódio. Naturalmente, sim. Tem ações do Estado lá, meu. É ações do Estado. Estamos a falar aqui do contexto geral, né? Não necessariamente em ser dono ou não ser dono. Só está a dizer como é que o mercado funciona, né? Então, esta cultura que falta em nós, a cultura da competitividade, né? Justamente porque nós não temos um modelo que realmente é um modelo, uma economia de mercado, né? Então, o que é que nós temos? Nós temos um Estado em Angola que se intromete em tudo. Nos últimos 7 anos, passaram quanto? Nós já abordamos aqui. Foram cerca de 5 ministros da economia que foram exonerados. Um país que, ao longo de um mandato, tem 3, 4 ministros da economia exonerados, já está a dar provas de que não funciona, a economia não funciona. Né? Então, o que nós temos é isso. Né? Nós temos também, aqui, vamos dizer assim, um sistema de educação completamente engessado, que não educa para a liberdade, para a economia. As pessoas vão, isso nós analisamos, as pessoas vão para as universidades, mas vão em busca de quê? Vão em busca de diploma. Como se diploma em si fosse algo base para as pessoas se inserirem no mercado. Não, o diploma é só símbolo de conhecimento. O diploma em si não quer dizer absolutamente nada. Né? A prova disso é que nós, no último ranking que foi publicado das últimas universidades da África, das 400 universidades da África, Angola não apareceu com nenhuma. Então, só para nós vermos como é que... Nós temos aí um conjunto de políticas macroeconômicas que não funcionam. Vejam. Como por exemplo? Olhem, os programas todos a que o Estado se comprometeu no sentido de incentivar a economia. Você pega o Prodese, não funcionou. Você pega, aliás, até o ProPriv, que é o programa de privatizações. Eu li matérias há tempos atrás no jornal de que aqueles ativos que já foram privatizados, os novos donos nem sequer estão a pagar ao Estado. E assim vamos. Outro problema que nós temos. E aqui eu acho mais grave ainda. Eu até me pergunto e sempre digo. Nós estamos aqui a debater a questão que tem a ver com a pobreza, a chuva, a economia das famílias. A pergunta que eu faço diante de uma situação como essa é, afinal de contas, o Estado angolano governa para quem? Notem vocês os últimos dados que foram publicados em relação aos lucros dos bancos comerciais angolanos. Os dados apontam que os bancos comerciais em Angola, ao longo do ano 2023, apesar da crise econômica, tiveram um lucro que cresceu cerca de 37%, ou seja, para 622 mil milhões de kwanzas só ao longo do ano de 2023, mesmo num contexto de crise. Né? Há um banco, não sei se também eu posso falar o nome aqui. Pode citar. Porque são, Pode citar. Só o Banco BAE amealhou cerca de mais de 200 mil milhões de kwanzas só de lucro ao longo do ano passado. Então a pergunta que eu faço, afinal de contas, João Lourenço está a governar para quem? Olha, no Orçamento Geral do Estado do ano passado, deste ano agora, perdão, o orçamento está avaliado em cerca de 24 bilhões de kwanzas e alguma coisa. Só o PAE, que é o programa de endividamento, né, o programa do Executivo de Endividamento, né, dívidas, estamos a falar de dívidas, ou seja, e aí eu não consigo perceber o porquê de tantas dívidas. Há um valor de cerca de 12 bilhões de dólares, 12 mil milhões de dólares só de dívidas. Né? Dívidas. E isso já está publicado. Né? Estamos a falar aqui do decreto presidencial. Né? O decreto presidencial, deixa-me só ver aqui nas minhas anotações. Ou seja só de dívidas. Muita dívidas. Então, o presidente João Lourenço verdadeiramente está a governar para quem? Está a governar para os céus, está a governar para os banqueiros, está a governar para os mesmos e, naturalmente, as questões têm que ver com as questões sociais, as questões das famílias, o emprego, geração de emprego. Olha, saiu agora, a semana passada, já para concluir, a publicação os últimos dados em relação ao desemprego, publicado agora pelo INE, dados estatísticos. E os dados apontam que a taxa de desemprego em Angola, ela aumentou de 28,6% para cerca de 31,9% em relação à população. Nelson Custódio, acredita nos dados estatísticos que têm sido apresentados? Evidentemente que não. Tanto é assim que o INE só publicou estes dados
porque houve uma certa pressão por alguns círculos da sociedade, no sentido de que esses dados não foram publicados no último trimestre do ano passado. Ou seja, o que nós vemos aqui é uma governação, infelizmente, faz de conta. E como já alguém aqui, um dos nossos colegas disse, com a economia não se brinca. Com a economia não se brinca. E, infelizmente, em Angola, nós vamos brincando de governar, brincando de crescimento econômico. Os dados apontam, segundo o FMI, que até este ano a economia angolana vai crescer cerca de 3%. Para mim, não se expulso de Angola, aquele que fala isso. Mas, o que para mim, realmente também Frei Angalo, um momento só. Só para concluir. Para concluir, mas o Frei Angalo, a que se deve o seu sorriso? Não acredita nessas estatísticas? Não, o Frei Angalo tem razão, é risível mesmo. O FMI, o Banco Mundial, não é isso? Representam as instituições perversas. Com certeza. Instituições que continuam a condenar o continente africano à mendicância, porque são esses, vamos dizer, o grande problema do continente africano. Mas será que é do Fundo Monetário ou dos próprios africanos que não têm capacidade de lidarem com as regras do Fundo Monetário Internacional? Quando os delinquentes, a associação de delinquentes, você tem que considerar todos os delinquentes. Aí trata-se autoassociação de delinquentes. Pois é, então isso é interessante. Nelson, agora uma pergunta. Objetivo. Sim. Vou ser objetivo. Sim. O único país, o Gama vai confirmar isso, o único país com melhor welfare no planeta, no continente africano, neste momento, é o Botsuana. E sabe o que o Botsuana fez? Renunciou a receber ajudas internacionais. O Joaquim Jaime, né, tocou num assunto que é a questão do débito público. É assim, em qualquer economia, quando o débito público aumenta, recai sobre o welfare da sociedade e o Estado que se desagrega. O FMI, se não for expulso de Angola, o Banco Mundial, se não fosse expulso de Angola, nós não vamos nos safar. É preciso correr com essas instituições. Frei, Coque Mucuta. Para concluir, sim, mas conclua mesmo. Concluir o raciocínio. Olha, Frei, nós estamos aqui a falar de crescimento econômico do nosso país. Dados apontam, este ano, no ano 2024, das 20 maiores economias do mundo, as 20 economias do mundo que mais crescerão, 10 delas são de países africanos. A título de exemplo, olha, o Níger vai crescer 11% esse ano, Senegal 8,2%. Líbia, 7,9%. Ruanda, 7,9%. Líbia, 7,9%. Por incrível que pareça, né? É o petróleo e gás. Aqui temos que rever o conceito de crescimento, então. Mas crescimento assim é que? Não. Recording in progress. Ali é um país falido, meu. Não. Frei Angalo, não confundamos aqui desenvolvimento econômico com crescimento econômico. São coisas distintas, tá? Ainda me explica só a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Crescimento econômico é aumento do PIB, é isto. Assim, você aumenta o PIB e vai ficar desgraçado. Frei, aí estás a falar do desenvolvimento econômico, são coisas diferentes, tá? É só para ter ideia. Mas, agora, o que acontece? A nossa região... Eu prefiro... Então nós queremos aqui desenvolvimento econômico. Pode não crescer, desenvolva só. Olhem só o paradoxo em relação à nossa região. A África Austral... Nelson Custódio, já pode aqui colocar um travão de mão para os dados que tem. Eu queria colocar uma pergunta a todos os meus convidados. Como é que o angolano e o governo têm lidado com a crise? Como é que as famílias têm sabido articular nesse ambiente de crise permanente? Começo por ti, Coque Mucuta. Horácio, a última entrevista que fiz ao Dino Matrossi, ele disse que no tempo do presidente José Eduardo Santos, sabiam que estavam a fazer boas coisas, mas no final de tudo, assustaram, estava tudo mal. Ou seja, eles assustaram. Eles não entenderam como é que as coisas deram por torto. Eles não entenderam. Ou seja, há também uma falta de capacidade técnica das pessoas
para mim, há a falta de disciplina dos cidadãos, eu falo também nós enquanto cidadãos, para a gestão da nossa pequena economia, há a falta de disciplina do governo e de muitas organizações, por exemplo, que podiam ensinar como poupar dinheiro. Mais do que isso, Horácio, há uma má fé, porque o Estado muitas das vezes promove a pobreza, o Estado permite que o cidadão construa uma casa e depois o Estado vem partir. O cidadão tira o seu pouco, ok, que tinha e depois fica sem nada. Por quê? Porque o Estado vem com uma máquina e estraga tudo. Além disto, Horácio, eu percebo também que há um grau de vaidade das pessoas que são indigitadas para dirigirem. Mas é um grau de o vaidade país. por quê? Muitas das vezes, por exemplo, ele até conhece os dotes do Dr. Jaime. Ele conhece, ele sabe que o Jaime é capaz de o ajudar, ok? Mas ele não permite que o Jaime, não é, possa prestar esse auxílio, por exemplo, a ele. Isto é um grau muito elevado. Eu tenho colegas que hoje Tem que ser do estão partido. no escalão mais alto possível do país, que, depois do presidente, eles estão aí. Epá, eles sabem que, olha, aí um ciclano poderia ajudar nesta matéria, mas eles não querem baixar para aí. E há um entendimento das pessoas que provavelmente o Estado promove esse espírito de pobreza para quando estivermos próximos das eleições, o Estado aparecer com Coque, a minha pergunta é a seguinte: como o angolano e o governo têm sabido lidar com a crise? O angolano tem ignorado Não a tem crise? sabido lidar com a crise. Não tem sabido, porque lidar com a crise significa dizer adotar um conjunto de políticas macroeconômicas que fazem com que a Angola deixe de depender do petróleo. E as 95% e as nossas famílias? exportações de petróleo. E as famílias? E as famílias? Se o governo Mas não tem as famílias sabido, não. as famílias? Então, aqui o grande problema é o seguinte, Horácio. Até 1970, em Angola não se falava de petróleo nem diamantes, falava-se da agricultura. Nós tínhamos mais de 16% da população angolana a trabalhar na agricultura. A província do Kwanza Sul tem mais de 300 fazendas ociosas. É muita terra ociosa. Na época colonial, o Kwanza Sul produzia desde algodão, sisal, né? Ou seja, a agricultura era a agropecuária, a agroindústria era o carro-chefe na época colonial. Hoje, o Kwanza Sul não tem nada disso. Doutor Jaime. Aqui, quando fala das famílias, é colocar essas famílias a trabalhar na agricultura. Todavia, é preciso gerar competitividade, gerar valor agregado, porque hoje ninguém vai trabalhar. Nelson Custódio já... para ganhar 25, 30 mil kwanzas, não faz o menor sentido, né? Nelson Custódio já voltou a si. Doutor Jaime, como é que o governo e as famílias têm lidado? Tem havido alguma capacidade de lidar com a crise? Têm responsabilidades diferentes e lidam com a crise de modo diferente também. Devo dizer que as famílias elas têm demonstrado uma grande capacidade de resiliência e adaptação ao contexto. Não é por acaso que essa taxa de desemprego que o Custódio disse, de 31,9%, só não é mais alta. Mas são fiáveis esses dados? Nós não temos outros números. Os números oficiais são esses. Verdade. São com esses números que nós temos que trabalhar. Há quem diga que com estatísticas não se brinca. Quando nós assentamos as nossas políticas em dados falsos, os resultados naturalmente não serão reais, serão também falsos. Naturalmente. Não será aí o grande problema da nossa economia? Gerir é um ato racional e tem que se basear em evidência, em dados concretos. As estatísticas têm valor fundamental nisto. Mas a ciência determina, não pode efetivamente basear a sua política em dados falsos. Mas não vamos tão somente descredibilizar aqueles números quando você não tem outros para comparar. Não estou a dizer descredibilizar. Não seria a altura também de se repensar para que possamos ter dados estatísticos próximos da realidade? Esses são os dados estatísticos que existem, são com esses que temos que trabalhar.
Nós não temos aqui outra alternativa. Então, de certa forma, o cidadão tem tido uma capacidade de resiliência muito grande. Mesmo se pode dizer, por parte do executivo, de quem tem a responsabilidade de arranjar soluções que afetam na vida de todos nós? A verdade é que o povo e os políticos têm perspectivas diferentes daquilo que é crise, né? Tu vês que quem está na máquina pública, na mais alta estrutura, vive como se tivesse um país, tivesse uma Angola diferente só para ele. Repara, numa altura em que se fala em crise, era suposto reduzir o valor das viaturas atribuídas aos ministros, secretários de Estado e deputados. Era expectável. Mas repara, estes não abrem mão do seu luxo, incluindo aqueles que estão no parlamento para protestar, para dizer que tudo não está bom. Mas quando se fala de benefícios pessoais, há uma certa harmonia na Assembleia Nacional. Então nós estamos a ver o país com olhos diferentes. A forma como tu vês o país depende de onde te posicionas, onde tu estás, que tipo de benefícios tu colhes. Mas acha que esses apertos seriam suficientes para alterarem a tendência da crise? Olha, o Custódio falou da agricultura. E nós estamos a ver aqui duas perspectivas diferentes sobre a agricultura. Se nós ouvimos, por exemplo, o ministro da Agricultura, ele é alguém que tem um discurso com o qual eu concordo, mas parece-me que não tem o peso político necessário para ser ouvido. Há um grupo que não quer saber da agricultura familiar. Quem é esse grupo? Qual é esse grupo? Há um grupo que não quer saber da agricultura familiar. Qual é esse grupo, Dr. Jaime? Deixa-me concluir. Que não quer saber da agricultura familiar porque pensa nas grandes fazendas. Mas há uma outra perspectiva. Seria bom que o doutor mas há uma outra perspectiva que entende que a agricultura familiar ainda é o principal instrumento de integração, de geração de emprego, de geração de riqueza e de elevação social, e que só precisa dos apoios institucionais para poder evoluir. Mesmo na dimensão política, não há esta convergência ao grupo dos fazendeiros que não quer ouvir falar em agricultura familiar. E há um outro... E aqui já está entrando no campo de soluções... Pessoal, repara para o apadrinhamento, por exemplo, que... o doutor já está a apresentar aqui algumas soluções... Nós já discutimos isso várias vezes aqui, Horácio. Já tocamos nesse aspecto várias vezes aqui. Ora, isso não é novo. Uma questão só de apoio aí ao que está a dizer o Moxará, não é isso? E nós temos que ser realistas em relação ao nosso país. Portanto, a maior parte da população angolana trabalha na agricultura, e a agricultura familiar. As grandes crises que estão a se criar no continente africano é exatamente quando se entrega, ou quando o Estado entrega a agricultura às multinacionais. Porque as multinacionais, com os instrumentos que têm, vão produzir maiores quantidades que as famílias. Depois as famílias não conseguem vender. Aqui entra também o problema das ajudas. Eu vou fazer esse surto rápido. Por exemplo, quando um país, por exemplo o nosso, recebe cereais, ou da Argentina, ou dos Estados Unidos, ou da China, ou da Rússia, ou do que diabo seja, quer dizer que o nosso camponês, aquele que produz, depois não consegue vender. Então, da importância que em Angola, o caso, importante era alavancar a agricultura familiar que emprega a maior parte das famílias angolanas para equilibrar e não empobrecer mais as famílias. Portanto, isso para nós em Angola tinha que ser consenso. E eu não sei, o Moxará aí, o Jaime. Sim. Pode ser também doutor do coisa, esse pode ser doutor da venda da jinguba e bombom. Porque as nossas mamães que nos mandam para as universidades aí. Sim. É jinguba e bombom. Mas Deixa eu não, doutor Custódio já voltou assim. Essa rodada o doutor Custódio já falou. Doutor Jaime, só para concluir, então já está a apresentar aqui a solução. A solução passa necessariamente a olhar de forma diferente, investirmos na agricultura. E eu não falo só por ser um elemento teórico. Tenho memória. Quando nós alcançamos aquela primeira paz de 92, o país vivia uma grande crise. Quem salvou esse país foi a agricultura familiar. E a agricultura familiar voltou a salvar esse país depois dos acordos de Lusaka,
houve um certo abrandamento nas hostilidades. A agricultura familiar voltou a ser chamada, ela mais uma vez chamou o país. Se for ver a nível do Orçamento Geral do Estado... Mas como investir nessa agricultura familiar, Dr. Jaime? Governar é uma questão de sensibilidade. Você tem que ser sensível à agricultura familiar. E há alguém no Executivo que é muito sensível à agricultura familiar. Quem é essa pessoa? Que é o Ministro da Agricultura. Mas Ele só não se tem... Se ele está ali, como é que ele não consegue? Não se basta impor? estar, tens que ter o apoio e o peso político Mas por que que ele necessário então para não as se suas demite? ideias. Por que ele não se demite? Epa, não me pergunte, que eu não sei responder isso. mas está provado. Olha, vais aqui no mercado do 30. Quantas fazendas abastecem o mercado do 30? É a agricultura familiar que abastece o mercado do 30. Os bois que vêm um pouco por todo o país não são dos grandes fazendeiros. É da pastoria familiar. Vais aqui na Funda, quem abastece de hortaliças aqui o mercado do 30 é aquela agricultura familiar, daquela mamãe letrada que tem enxada Mas ainda nas assim mãos, continuamos a investir grandes dinheiros na coloca importação, um Dr. peso Jaime. de 50 quilos na cabeça e anda 4 quilômetros porque com a chuva com o papata não entra na lavra dela. É essa tia responsável pelo tomate que comemos, pela alface, é aquela tia. Essa tia, ela nem sequer está à espera do dinheiro do Estado. Ela só quer... Dr. Jaime, será que quem está no governo, o titular do Poder Executivo, não tem ouvidos? Vou-te contar um segredo. Vou-te contar um segredo. Mas é entre nós mesmo. É público. Quando se chega no cadeirão do presidente João Lourenço, tu te tornas surdo, cego E mudo. e sem tato. Não, mudo não. Mudo ele tem falado. Tudo. O que tu olha, o que tu vês depende da perspectiva daqueles que te comandam. O Então, que tu lês mas quer dizer depende que da vontade daquele que tu coloca para E sobre a a mesa. pergunta, quem está a nos ouvir em que casa, tu ouve. Dr. Jaime, quem nos ouve em casa, então, se o presidente João Lourenço é o titular do Poder Executivo... Ora, se não interrompa, senão o sim, pensamento sim. fica pelo caminho. Estás a Sim. ver? É que tudo que o presidente João Lourenço lê, ouve e vê é a vontade daquele pessoal que está à volta Quem dele. são essas pessoas que estão à volta dele? Você conhece as pessoas? Não vou dizer aqui os nomes. Mas cita pelo menos 3 não, ou 4. quando se é líder é assim. Vou dar um exemplo concreto. Não, mas isso não é ser líder, pá. Naquela posição, tu te tornas num sujeito capturado. Então, Porque as tuas decisões dependem sempre dos pareceres. Daí que é importante acertar nas pessoas. se não se acerta... É difícil. É foda. Daí que é importante acertar nas pessoas. Porque quando você tem pessoas à tua volta que querem usar o facto de estar ao teu lado apenas para seus benefícios pessoais, todos nós temos seus interesses, né? Mas apenas para os seus benefícios pessoais, sempre que te trazem uma proposta para alguma coisa, É para tirar dividendos. eles se antecipam, tiram dividendos, fecham o circuito e só eles tiram benefício daquilo. Às vezes governar não é só uma questão de competência. Você tem que acertar nas pessoas Mas, Jaime, que você escolheu. não quero com esse discurso irresponsabilizar o Presidente da República, né? Olha, eu falo disso porque eu conheço um pouco a estrutura de poder, estás a ver? Eu também conheço, mas acho que um presidente tem que perceber a estrutura do poder antes de chegar lá. Eu estou numa posição institucional que me permite influenciar decisões. Então, Dr. Jaime pode... E eu sei... Não tem influenciado. Deixa-me só. Dr. Jaime é responsável. Não estou a falar da dizer. dimensão política, institucional na empresa. Eu estou numa posição que me permite influenciar decisões. Daí que eu coloco uma pressão sobre mim mesmo, que tudo aquilo que eu digo para o meu líder tem que ser correto. Tem de ser- Porque se eu der uma ideia, e eu sou alguém com alguma credibilidade, o meu líder vai tomar nota e vai implementar. E eu posso induzi-lo a erro. E eu não posso fazer É isso. o que está acontecendo. É o que acontece Já não muitas quer dizer que o vezes. Presidente não estava preparado para aquele lugar. Não é que não está preparado. O ofício tem estas armadilhas. Quando se é presidente, você é um o dependente. Mas quem presidente vai lá já alertar estava- sobre essas já sabia armadilhas? da jogada, Quem vai lá que não- alertar sobre essas armadilhas? Ouça uma coisa. O presidente sabe o que está a acontecer hoje no Quando Cubango? Vai saber por via do relatório. Por exemplo, no Kwanza Norte choveu. A ponte foi a vida. A ponte sobre o rio Mucoso.
Felizmente, tenho parentes no Dondo. A informação que me deram é diferente daquela informação que está a ser veiculada. E qual é a informação verdadeira? Aquela ponte, construída no período colonial, aquela base, havia um conjunto de pedras que estavam ali para proteger a base da ponte. Essas pedras foram sendo retiradas no período seco, foram sendo comercializadas. Esse é um aspecto. O outro aspecto aqui, transformou-se a zona do rio Mucoso como local para a extração de areia. O que aconteceu? Começou-se a remover, começou-se a fragilizar a base. E qual é o relator que chegou à mesa do presidente ou que está a ser dito? Não, toda a culpa é da chuva. A chuva assumiu a culpa toda. Coitada da chuva que não consegue se defender. Aí a ponte do rio Capacala, que fez uma eternidade para ser reposta. A ponte do rio Capacala. Errou-se nas manilhas, lá para baixo. A passagem da água estava estreita e não compensou o volume de água que vem do rio Capacala. Ok. E você só tem essas informações Mas do povo. É ali onde porque os serviços de inteligência entrariam ali. Mas, José Gama, estávamos a falar muito sobre a questão da agricultura. A África do Sul é dos países daqui da nossa região muito forte na agricultura e pelo que eu vejo e pela informação que obtenho por pessoas que residem na África do Sul, a taxa de câmbio na África do Sul é estável, os preços são estáveis. Qual é o segredo, José Gama? Será que há mais cabeças com cérebros saudáveis na África do Sul? O que é que está a se passar? Qual é o segredo ali na África do Sul que nunca entram em crises semelhantes às crises que nós vivemos? Também, a taxa do câmbio também não é assim tão estável, mas também não entra de forma desregularizada como acontece nas nossas economias. É um país, pronto, que tem uma cultura de prestação de conta, é um país que tem uma economia forte, que é a maior daqui da nossa região, constituída por cerca de 300 milhões de habitantes. É um país que investe muito na agricultura, tem uma tradição já centenária. Não tiveram problemas como nós, de ter guerra, de ter campos minados. Então, eles, numa primeira fase, investiram muito na exploração dos mineiros, do cobre, do ouro, do diamante, e fizeram justamente aquilo que nós deveríamos ter feito. E os fundos destes bens investiram fortemente para a agricultura, e a agricultura hoje tornou-se na atividade primária do povo sul-africano. Daí que a economia deles se tornou forte ao ponto de poderem também abastecer aqui o mercado daqui da nossa região. A África do Sul abastece Moçambique, Botsuana, Namíbia, e agora também com as redes Shoprites também a entrarem ou estarem também no mercado angolano. Depois também tem cerca de 9 ou mais bancos que também são muito fortes, bancos que têm mais de 100 anos e que estão expandidos também aqui em toda a África. Isso tudo também contribui para um bom ambiente de mercado e também o controle também da moeda. Depois a África do Sul tem uma moeda que temos que reconhecer, que é o Rand. E o Rand é considerado também uma divisa e não dá para comparar com o Kwanza, e a única moeda daqui da nossa região comparada ao Rand e até que é mais forte é o Pula do Botsuana. Portanto, há muitos fatores que têm contribuído para que a África do Sul tenha um câmbio estável. Isso tem a ver com a sua economia robusta e ser um país que depende totalmente da produção nacional. Dependendo da produção nacional, ele não tem que importar muita coisa, porque ele produz aqui tudo aqui. Agora, quando tu dependes das exportações, ou melhor, das importações, então quer dizer que tu precisas regularmente de divisa, dos dólares, como é o caso de Angola, e isso depois acaba por interferir de certa forma na tua economia.
E não conseguimos beber da experiência sul-africana, Gama. Não precisamos copiar o que a África do Sul faz melhor em relação ao nosso país. Penso que podemos, mas já é tarde para isso. Angola tinha que parar, ou melhor, a África do Sul parar aí uns 200 anos para Angola chegar nos pés da África do Sul. Mas Angola tem... Se a África do Sul é muito avante, por exemplo, nós temos que ver o caso do Botsuana. O caso do Botsuana é recente. A história da África do Sul é muito particular, mas a história do Botsuana é recente. O Botsuana tem uma população muito, muito pequenina, né? Também. Isso também conta para eles tornarem-se uma economia forte. Porque eles é um país grande, pronto, tem a sua dimensão, mas em termos populacional é muito pequeno. Não, mas Gama, a percepção da grandeza de uma nação depende também de fatores até psicológicos. Geograficamente um país pode ser grande, não é isso? Mas perceber-se como pequeno. Por exemplo, Angola. Angola tem a sorte, digo a sorte, de ser um país grande, mas facilmente nós podemos ter uma percepção de um país pequeno, porque você pode se mover de Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste, sem grande problema. Eu acredito que esse fator não pode ser considerado para a questão econômica. Primeiro, e eu acredito, aqui posso dar já o meu contributo final. É mesmo Primeiro, final, é mesmo final, país, é mesmo final, Frei. É mesmo final. No nosso país, uma das coisas que é preciso fazer é mudar de mentalidade. Os governos comunistas tendem a educar a sociedade a depender do governo. E cria-se uma sociedade preguiçosa, uma sociedade que sobrevive, em vez de ser uma sociedade que luta com os meios próprios para triunfar. Em Angola, nós precisamos de começar a pensar que podemos construir e fazer coisas sem depender nem de autorizações, nem ajuda do governo. E último, em Angola, precisamos de começar a protestar e a denunciar essas tentações de pessoas que vêm com a ideia de ajuda. Por exemplo, esta senhora indisciplinada, não sei quem é essa americana, que está a dizer que vai trazer, como é que chama isso? Merenda escolar dos Estados Unidos para Angola. Aquela senhora tinha que ser expulsa como persona não grata. É falta de respeito ao povo angolano. Você traz merenda escolar... Desculpa, Frei. A nossa produção, não temos produção, precisamos desses não, claro. Se nós começarmos a aceitar essas faltas de respeito, nunca vamos produzir. Ok? Eu falo. Mas, Frei, nós é que pedimos. Se nós é que pedimos. Ela, Papa, não devia raciocinar errado. Aquilo raciocinou errado. Mas, Frei. Não, Frei. Não, cara, por exemplo. Frei, como é que vamos nos opor a um posicionamento que foi a nosso pedido, ou o pedido do governo angolano? Não, claro, nós não podemos, por exemplo, se você, Horácio, né, eu vou fazer uma coisa bem prática. Eu, nesse momento, sou diretor de um centro de formação em Angola. Ok? Quando um jovem liga para mim, Frei, me ajuda a encontrar emprego, eu pergunto, o que é que você sabe fazer? Ok. Não sei fazer, então a única coisa que tem você é fazer o curso. Tem que se tornar bom e você vai se virar. Porque nunca deve acreditar. É uma das coisas que eu ensinei a minhas irmãs. Graças a Deus, agora cada uma delas. Nunca acreditar na pessoa que diz que vai te ajudar. Muito obrigado, Frei. Muito obrigado. Até a próxima. 30 segundos para podermos fechar nesse tema que nós falamos sobre a economia e soluções que podemos encontrar para o problema, como se diz, problema que estamos com ele. Eu acho que é preciso mesmo começar a pensar um pouquinho fora da caixa, é preciso disciplinar, é preciso pensar que nós não precisamos, muitas das vezes, depender da estrutura governativa para nos darmos bem e começar a empreender, começar a inovar, não é? Porque também a realização do país acaba sendo realização individual, cada um de nós, né? Realiza o Coque, realiza o Joaquim, o António, e vamos realizar a nação. Esta é a ideia que eu tenho por agora. Obrigado. Nelson Custódio, a sua última palavra, mas seja sintético, por favor. Obrigado. Bom, eu... Recording stopped. Queria dizer o seguinte, assim, eu acho que para mudarmos o cenário em Angola, eu acho que é preciso que nós... É preciso apostar na mão de obra qualificada, porque a nossa mão de obra ela é barata, ela não agrega valor em relação àquilo que são os desafios que o país precisa.
é só vermos os setores estratégicos da economia em Angola são majoritariamente ocupados por estrangeiros que vêm para cá, ganham milhões e milhões em detrimento, às vezes, da qualificação e da valorização da mão de obra local, nacional. E depois também é preciso gerar produtividade, né? Não basta só colocar mão de obra nacional, mas é preciso haver produtividade. E a nossa produtividade, os dados apontam que nós, angolanos, infelizmente produzimos muito pouco. Outra questão para mim que é importante para finalizar é a questão do nosso ambiente de negócios em Angola. O ano passado, em Angola, entrou muito pouco investimento direto estrangeiro na economia. Aliás, os dados apontam que nos últimos 5 anos, só cerca de 13% daquilo que era a perspectiva de investimento estrangeiro na economia, só 13% que foram injetados na economia. De 12 mil milhões de dólares. Muito obrigado. Muito obrigado. 1,6 milhões de dólares foram gerados nos últimos 5 anos de investimento. Muito obrigado. Assim é complicado crescer, a economia crescer, muito obrigado. E mudarmos o cenário. Muito obrigado. José Gama, os seus últimos 30 segundos. Eu acho que Angola deve continuar a investir na diversificação da sua economia, tendo em conta... Mas de que forma, José Gama, de que forma que Angola vai investir na diversificação da economia? Ela deve criar estratégia para reduzir essa dependência e promover o desenvolvimento econômico sustentável. E pode fazer isso começando por reduzir certas burocracias, como simplificar os procedimentos para abrir e operar empresas também, combater a corrupção, já está a fazer, criar um ambiente legal, transparente e justo para todos os investidores e ter também uma boa justiça. Deve investir nas infraestruturas, melhorar a qualidade de estradas, de portos, aeroportos e energia. Neste campo também ela está a dar alguns pontos positivos. E também promover a educação e a formação profissional, né? Gama, última palavra. Com o atual governo é possível acreditar numa mudança em termos de perspectivas económicas? Bom, o importante é não sermos pessimistas. Eu acho que eles, de alguma forma, têm estado a fazer coisas. Vê-se que têm programas, embora não sejam todo. Okay. Têm vontade, mas às vezes também perdem-se nas estratégias, né? Mas podem fazer alguma coisa.